Fala aí, galera. O Real Madrid tem um desafio gigante pela frente. Depois de uma derrota humilhante por 3-0 o Arsenal no último confronto, tem outro confronto novamente. Hoje o bicho vai pegar entre os dois, porque querem a vaga e a coisa está bem acirrada. Vai pegar fogo em campo. E aí, a gente já sabe, né? O encontro é aqui. Para saber de todos os detalhes, o que vai rolar, a escalação e, claro, quem vai se dar bem nesse jogaço. Hoje trago os detalhes, tudo com o corte da TNT, que preparou especialmente para vocês. Então, já mete o dedo no like, já se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nada, porque vem por aí um pesadelo em campo entre o Real Madrid e o Arsenal. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a TNT Esporte. Vamos pro vídeo. Apertado, fazendo um jogo ruim, com um gol de fora da área, de um jogador que não marcava 94 jogos em La Liga. Camavinga marcou o único gol do Real Madrid no jogo, que a gente teve a expulsão de Kylian Mbappé. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse tema. Mas primeiro, o Real Madrid voltou a vencer, mas vinha de 3 jogos sem conseguir vitória. Está vivendo o pior momento da temporada. São 11 gols sofridos e apenas 9 marcados nos últimos 5 jogos. Começo com a pergunta: vocês veem um momento de crise real ou é um exagero o que estamos falando nesse momento do Real Madrid? Então, é difícil falar porque a gente fala de um Real que ele já não mostra uma consistência há muito tempo, né? Talvez a palavra crise ela venha porque é numa fase mais aguda da temporada. Em outros momentos, o Real mostrava uma certa inconsistência, mas nesses momentos conseguia o resultado. Agora, teoricamente, claro, você consegue o resultado no fim de semana, se mantém na briga ali, mas você vê realmente um desempenho que não sustenta uma melhora a curto e médio prazo. Médio nem dá, né? Porque o ano já foi. Então, eu acho que a situação ela não mudou muito do que ela era, do que ela vinha sendo construída na temporada, mas muito se esperava do time nesse momento mais agudo, mais importante da temporada, ele voltar a ser o Real Madrid, o pacto voltar. E não voltou. Lá em Londres, não. E eu acho realmente que a questão a pressão aumentou, a exigência ficou maior, ainda mais depois de um resultado daquele, numa competição onde o Real é extremamente competente e vitorioso, cansou de ganhar. Assim, eu não acho que o Real Madrid tem jogado muito menos do que ele jogou numa média na temporada. A questão é que agora a exigência é maior. Eu acho que não é nem crise, mas o que o Real Madrid tentou fazer essa temporada e na última também, meio que só se sustenta se ganhar. Sim. Que é basicamente apostar em jogadores, nessa até mais do que na última, e perder muitos jogadores do setor defensivo por lesão e não se reforçar. Optar por não se reforçar é quase que uma soberba do Real Madrid, com isso daqui vai ser o suficiente para ganhar dos outros. Na temporada passada foi, como deu certo na temporada passada, o Real Madrid dobrou a aposta para essa. Só que tem tanto erro de planejamento e de montagem de time que, apesar dos resultados segurarem, o Real Madrid pode daqui a 2 semanas ganhar do Barcelona e ganhar a Copa do Rei. O Barcelona tem o clássico ainda com o Real Madrid. O Real Madrid pode ganhar. Depois do Barcelona ainda tem Villarreal, tem Atlético de Bilbao, em San Mamés, tem clássico contra o Espanhol fora de casa. A tabela do Barcelona é fácil, entre aspas, no Campeonato Espanhol até o clássico, mas depois é muito difícil. Uma vitória do Real Madrid pode virar o Campeonato Espanhol de cabeça para baixo. E até acho que isso é pouco falado na Espanha. Ninguém aparentemente percebe que alguém pode ganhar além do Barcelona. E na Liga dos Campeões sim está muito, muito difícil. Mas até semana passada não estava, até tomar esse 3-0 do Arsenal. Então, o planejamento que o Real Madrid fez para a temporada não é bom. E aí agora se fala, tanto da montagem de time do Carlo Ancelotti, das suas opções e da falta de jogo que esse time tem, e também do planejamento. Se tivesse ganhando, não ia falar. Então, como a bola não entra, é tudo ruim. Se a bola entrasse, estaria tudo funcionando. Mas, de fato, poderia estar ganhando e ainda assim ser um planejamento ruim, como é dessa temporada atual, e como foi ruim o planejamento da temporada passada.
O Real Madrid fez um confronto direto contra o Girona sem zagueiro, o Real Madrid chegou na final da Champions e trocou o goleiro porque o Lunin estava indo até lá, mas o bom mesmo era o Courtois, estava machucado e voltou em cima da hora. Perdeu o Benzema e não contratou ninguém, o Rossello foi o salvador do time na semifinal contra o Bayern de Munique. Então, apesar de ter dado certo na temporada passada, não estava bom. E agora também não está bom. Os jogadores sim, mas o extracampo do Real Madrid, planejamento, sobretudo de contratações, tem sido muito ruim. Acho que são muitos os fatores, né? Tem o ponto do clube, da opção por não contratar, que claramente é uma decisão do clube, porque o técnico pediu contratações, inclusive algumas específicas para determinados setores. Depois, a questão do que, com o que tem, não consegue encontrar uma forma de ter um time equilibrado, porque o Real Madrid em nenhum momento conseguiu ser equilibrado essa temporada. O ponto é que tem 4 jogadores com uma capacidade para decidir os jogos, que enquanto um deles, pelo menos, esteve bem, o Real Madrid conseguia definir os seus jogos, né? A gente teve o momento do Vinícius na temporada lá no início, depois teve... Talvez o Bellingham é o que mais flutue ali entre ter jogos bons e jogos ruins, mas um pouquinho mais de regularidade. Teve o momento do Rodrigo no final do ano, e agora estava tendo o momento do Mbappé até ter uma queda geral, e nenhum dos 4 está entregando resultado, né? Então, o futebol não tem, aí vai na conta do Ancelotti, mas vai muito pelo que a direção não entregou para o Ancelotti, e as individualidades também estão pesando. No final é um somatório de tudo. João vai colocar na tela para a gente um comparativo das temporadas. Eu acho que é isso que ele quis me dizer aqui, exatamente. Comparando a temporada passada com essa temporada. Primeiro, que já é surreal que no dia 14 de abril o Real Madrid esteja com quase a mesma quantidade de jogos que na temporada passada. Tem a possibilidade nessa temporada de chegar a mais de 70 jogos com o Mundial de Clubes. A média de gols ela é inferior à da temporada passada, na qual o Real Madrid jogou a temporada inteira sem uma referência no ataque, né? Que nessa temporada, em teoria, é o Kylian Mbappé. A porcentagem de vitórias ela cai muito, de 74 na temporada passada para 66 nessa, e muito é porque na temporada passada o Real Madrid só perdeu 2 dos 55 jogos, e nessa temporada, em termos de derrotas, se encaminha para ser a pior temporada da era Ancelotti no comando do Real Madrid. A pior foi lá, acho que 14, 15, se eu não me engano, que foram 12 derrotas no final da temporada, e o Real Madrid já está com 11 derrotas a essa altura da temporada, ainda tendo muitos jogos pela frente para disputar. Essa é a análise geral, né, da comparação com a temporada passada. Mas vamos entrar nos atacantes, que talvez seja o ponto deste momento. Porque que o time está sofrendo defensivamente é um fato. Nunca antes um time do Ancelotti tinha sofrido tantos gols em uma mesma temporada. São 64 ou 63 gols sofridos até agora pelo Real Madrid. A média é a maior da carreira do Ancelotti, somando Everton, somando tudo. Realmente é muito ruim o defensivo, mas muito bem pelo ofensivo. E aí o João vai jogar na tela para a gente entrar no debate do momento dos 3 atacantes do Real Madrid. A comparativa é o início da temporada e 2025. A gente tem os números do Vinícius, que de agosto a dezembro disputou 21 jogos, marcou 14 gols e deu 8 assistências. Em 2025 são 24 jogos, 6 gols e 4 assistências, sendo que nas últimas 4 partidas o Vini marcou 1 gol e deu 1 assistência. Do Rodrigo, de agosto a dezembro, 21 jogos, 6 gols, 4 assistências. 2025, 26 jogos, 8 gols e 5 assistências, com nenhum gol marcado nas últimas 4 partidas, porém 1 assistência. E o Kylian Mbappé, de agosto a dezembro, 24 jogos, 14 gols, 4 assistências. 2025 é o que mais marcou gols, 25 jogos, 19 gols e 1 assistência, porém nos últimos 4 jogos, nada do Mbappé, nem gols e nem assistência. E uma expulsão ainda no último jogo. Assim, eu acho que o primeiro ponto, a gente pensar de uma temporada para outra, é óbvio que qualquer time sentiria a falta de Toni Kroos. Eu acho que o Kroos, ele era o termômetro, ele era o setor equilibrante da equipe, era como os setores se conversavam. E esse Real, ele sente muita falta, porque assim como na temporada passada, é um time que coletivamente ele tem seus problemas claros, assim, estruturais. E eu tenho a impressão, e de longe, eu não sei se isso é discutido aí, existem muitos treinadores que, a gente fala treinadores que têm ideias mais rígidas, são treinadores que têm modelos
e os jogadores têm que se adaptar a esse modelo, e é aquele jeito de jogar, enfim, o treinador trabalha em cima da mudança desse atleta. E tem treinadores que eles são mais adaptáveis, mais camaleônicos. Eu acho que é o caso do Ancelotti. Esses caras mais rígidos, eles podem ser acusados do quê? De tirar a criatividade do jogador, de, ele é muito teimoso, não sei. Só que esse treinador, quando ele... E essa é uma linha tênue, bem difícil de você equilibrar. E esses treinadores que eles dizem que o jogo o jogo é dos jogadores, e eu acho que o Ancelotti ele tá mais para essa linha, eles flertam mais com esse caos também. De quando individualmente, como a gente viu os números, os jogadores não estão num bom momento, e eles buscam algum amparo coletivo para serem potencializados, eles ficam meio sem norte. E você vê o Real Madrid em alguns momentos que os jogadores não sabem muito o que fazer. Você sente que ali um sobe para pressionar, outro não. A gente falou das subidas de pressão do Real Madrid em Londres, foi uma coisa assim, aleatória. Se a gente se organizar na pelada, é nesse nível. Cada um vai fazer uma coisa, cada um faz do seu jeito. Então, esse Real do Ancelotti, ele tem muito disso. E para mim é um time que falta conteúdo. Defensivo, principalmente ofensivo. Eu vejo ele muito dependente que, o jogo é dos jogadores, eles vão decidir, mas eu acredito que no futebol atual você tem que equilibrar as duas coisas. Você tem que criar também situações para potencializar, como ele criou, por exemplo, com o Vinícius durante muito tempo. Aquela jogada, trabalha pela direita, concentra, atrai e libera espaço na esquerda para ele ter campo e, vamos dizer, um jogador só no mano para superar, é algo que ele fez e ele potencializou muito o Vinícius. Mas nem isso está acontecendo mais. Então, eu pessoalmente não gosto desse jogo muito solto. Não gosto. Acho que você fica muito à mercê do dia do cara. E todo mundo tem dia que... E agora, calhou de estar todo mundo em dias ruins. Aí isso lasca tudo. O que me chama a atenção também é quando a gente olha a média de gols, que dessa temporada é 0,1 menor do que da outra. O Real Madrid contratou um super atacante que está fazendo gols, é o artilheiro do time disparado. O Mbappé tem o quê? Tem 15 gols a mais que o Rodrigo, que o Vinícius, que é o segundo, 34-20, 14 gols a mais, é isso? 13, a diferença de gols de um para o outro. E ainda assim o time faz menos gols. 33-20, 13 gols de diferença. Então, assim, você contrata um cara, ele te dá mais gols, você tenta montar um super ataque e o seu time faz muito menos gols. Então, às vezes, fazer mais gols ou fazer menos gols não está ligado a quantos bons atacantes você tem, quantos caras você tem lá na frente, mas sim como que você vai atacar. Se você vai atacar bem, se você vai atacar mal, se você vai atacar organizado, se você não vai conseguir se organizar para atacar. Então, no videogame, deve ser irresistível e deve dar muito certo. Na vida real, tem fatores humanos, que o cara entra menos na área, que ele participa menos, como acontece agora com o Vinícius, com o Rodrigo, que os números vão ficando piores, então até a confiança vai caindo. Quando você vê menos vezes a bola balançar na rede, você começa a arriscar um pouco menos, ou arriscar um pouco diferente. Então, contratar um atacante para fazer mais gols, dá certo. O Mbappé tem 33 gols, tá aí. Se a gente olha o que a gente ia mostrar depois na segunda tela, a diferença de 2024 para 2025, de agosto a dezembro, de janeiro até abril. O Mbappé é o que manteve a mesma média, melhorou até, né? Saiu de 14 gols para 19 e os outros despencaram. Só que coletivamente o time faz muito menos gols. Porque ataca muito pior, sofre muito mais gols, né? Tem aí média de 1,2 gols sofridos por jogo, a pior média do Real Madrid quase que dos últimos 15 anos, eu acho. Porque defende pior, ataca pior, porque faz tudo pior. E nem sempre o jogo do videogame ou o jogo da teoria, ele calha com o jogo da vida real. O que o Renato estava... Só para completar, e talvez essa sensação de estou melhor, tenho melhor, isso me basta. E talvez isso até regrida o trabalho, ou te dê menos trabalho, né? Pode até ser um inconsciente nesse sentido. O que o Renato estava falando é um ponto que não se entra tão na profundidade, né? Mas se traz muito a questão do estilo, né? Porque o Ancelotti basicamente não tem o estilo, prioriza o que ele tem de característica de jogador para tentar montar um time ao redor disso, né? Na temporada passada ele conseguiu fazer o Real Madrid funcionar meio que independente de quem tivesse, principalmente no sistema defensivo, que é onde nos últimos anos tem tido a maior quantidade de lesões, né? A temporada passada não teve o goleiro, não teve os dois zagueiros e mesmo assim funcionou. Nessa temporada perdeu o Carvajal, que era
meio que fundamental para que ambas as coisas funcionassem, porque ele atacava muito bem e defendendo sempre foi muito forte, né? Sua principal característica. Perdeu o Kroos e ficou praticamente sem ninguém. Quando o Ceballos aparece e parece que vai voltar a funcionar, o Ceballos se lesiona e aí o Real Madrid se perde totalmente. Tem o Tchouaméni, que começou a temporada sendo criticado pra caramba, chegou a até ser vaiado no Bernabéu, depois consegue se reincorporar, digamos assim, e se estabelece como volante do time, e aí dá um certo equilíbrio, porque o Ancelotti confia muito nele, dá essa confiança, mas é uma queda meio que coletiva por não ter uma ideia estabelecida para jogar com os 4 lá na frente, que é meio que uma imposição, os 4 têm que jogar, e eles estão jogando, e o Ancelotti não abre mão disso. E aí ele sabe que ele vai ficar vulnerável defensivamente e vai cada temporada perdendo mais jogadores, não tendo peças para recompor. Então, o Real Madrid chega nesse momento, é verdade, vivo nas 3 competições que ainda disputa, porém com muitas possibilidades de talvez não conquistar nenhuma, né? Então, pelo que a gente tem visto de futebol, depois na Champions entra o fator Bernabéu, na Copa do Rei pode entrar outro tipo de fator, o Endrick é o fator que fez o Real Madrid chegar na final. Então, aí tem outros fatores, mas pelo que a gente tem visto, se caminha para tudo indicar que o Real Madrid pode não conquistar nenhum dos 3 títulos, e aí veremos o que vai acontecer. Sobre Kylian Mbappé, o momento dele é muito estranho, e o que ele faz no fim de semana, ninguém conseguiu entender até agora. O Real Madrid não estava sofrendo no jogo, o jogador do Alavés, o Antônio Blanco, ele nem está na entrada da área para marcar um gol, e no meio de campo o Mbappé faz aquela entrada, toma um cartão vermelho, vamos ver quarta-feira quantos jogos de suspensão ele pode tomar. Na ata do jogo tá que foi uma disputa de bola, o que deve diminuir a punição para ele, pode ser de 1 a 3 jogos, por aqui se estabelece meio que vai ser 2, mas talvez não seja. Mas assim, então dentro de todo esse momento, o jogador que vocês diziam aí, que é o que tem mais gols nesse início de ano, que não vive uma boa fase, mas que digamos que é o cara que está sustentando, né, meio que os gols do Real Madrid, pode perder os próximos jogos nessa reta final de temporada. E agora, galera, vocês que vão dizer, a madridista, será que o Real vai conseguir dar o troco no Arsenal ou vai passar vergonha de novo? Deixa aí nos comentários o que você acha desse confronto e quem vai sair por cima. Já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e compartilha o nosso vídeo para seus amigos. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para a TNT Cortes Esporte, ou melhor, Cortes TNT Esporte. Até o próximo vídeo.